vascaíno Washington Cunha aqui no canal Falando de Vasco, trazendo notícias e informações, tudo sobre o gigante da colina, com esse sorrisão aqui, né, 3-0 em cima do Melgar. Vamos para as informações. Antes eu peço aí tua ajuda, carecidamente aí, continua ajudando esse canal, deixando o teu like, se inscreva no canal, aperte o sininho, galera, comente, tudo que você fizer ajuda aí a gente aqui no YouTube a cada vez mais aí a ser indicado para outros torcedores vascaínos, beleza, galera? E também outros torcedores também, que tem uma galera aqui também de Santos, tem uma galera aqui também de Rondonópolis, Ceará, Pernambuco, Trindade, tem uma galera, Recife, tem uma turma boa aqui no canal, beleza? O canal é pequenininho, mas tem uma galera boa aí. Vamos lá, vamos para as informações. Ontem eu fiquei trazendo um pós-jogo, vi de um treino de jiu-jitsu, fui lá, dei a minha aula e 10h30 cheguei em casa e falei, vou deixar para amanhã, já apuro e trago um vídeo completão. Então vamos lá, esse vídeo completão. Vasco bateu o Melgar aí pela Sul-Americana, bateu o Melgar por 3-0, o mesmo Melgar que o Vasco jogou lá em Arequipa, lá em Peru, a 2.450 metros de altura, tá? E Vasco conseguiu um fenômeno, tá? Ganhando de 3-1, deixar os caras empatar. Mas agora converteu aqui dentro de casa, que essa era a intenção. E na casa dos caras conseguir pontuar, Melgar, Puerto Cabello, Venezuela e Argentina e Peru, e trazer os resultados positivos como foi ontem em casa. Mas Vasco mal das pernas, não conseguiu fazer isso, mas o dinizismo está trazendo aí uma ponta de esperança para o torcedor vascaíno. Vimos um futebol ponta de linha, primeiro tempo, os jogadores jogando bem, exceção tirando aqui um cara, tá? A gente gosta muito dele, Coutinho estava em campo, e eu tenho um filho também sobre o Coutinho, quero trazer para você. Mas vamos falar de Nuno Moreira. Nuno Moreira, galera, tá muito cansado, tá? Ele tá muito cansado. Ele fez uma das suas piores partidas, tá? Você que viu a partida, uma das piores partidas, tá? Com a camisa do Vasco. Por quê? Porque ele tá numa batida desde o Casa Pia de Portugal, que ele era, desde agosto até o momento, sem ter um período aí para ele poder descansar, uma férias. Vai vir agora, tá? Em junho, aí os jogadores do Vasco vão conseguir, tá? Essa recuperação física, porque infelizmente essa turma aí, com essa logística que foi maluca de abril e maio, que foi bem pegado, galera. Vai jogando mal, sem treinador, uma burrice atrás de outra, e ainda por cima conseguir fazer resultados ruins. Isso tudo mexe com todas as estruturas dos atletas. Então, agora eles vão conseguir dar um reset, tá? E aí, falando da partida, né? Um gol do Ryan, belíssimo gol, bola de chapado com a perna esquerda, que é a perna dele que funciona bem, ele chuta muito bem com a perna esquerda, numa jogada onde jogaram muito. O Jair entrou dentro de campo, para nossa surpresa, tá? A gente achou aqui no canal que fosse o Matheus Carvalho, não foi. O Lucas Freitas também entrou, voltando também a jogar um futebol também apresentável, tá? E assim, não foi mediano, foi um futebol muito bom que ele apresentou. E o Jair jogou bem, e o lado direito do Vasco funcionou super bem. Onde estava ali o PH, o Tietê, ali também estava o Jair e o Ryan, funcionou super bem. Geralmente o lado esquerdo do Vasco funciona melhor, que ali tem um Coutinho, o Tietê também dá uma ajudada, entendeu? Tem o Piton, então, e o Nuno Moreira, eles conseguem fazer essas transações ali. Porém, o Vasco aí a gente está vendo uma crescente muito positiva, mesmo com cansaço, um desgaste, um jogo a par de jogo aí, mas o Vasco vai se recuperar. E aí tem um belíssimo gol do Ryan, teve também um segundo gol também do PH, que uma bola mostra para ele depois de um cruzamento do Lucas Piton, tá? A bola acabou resvalando para ele sozinho, deu uma chapada, a bola basicamente passa por debaixo das pernas do zagueiro. E o gol, né, do Pirata da Colina, golaço, tá? Aonde foi dado uma bola para ele, o Tietê, belíssima bola, encontrou ali entre o goleiro ali e os dois zagueiros ali do Melgar, e o Verratti conseguiu atravessar a frente e dando uma chapadinha, deslocando o goleiro e fazendo um gol. E fora o outro gol de cara que ele perdeu mais uma vez, tá? O Vasco poderia ter saído
de São Januário com 4-0 em cima do Melgar. Então o Vasco conseguiu aí, tá, a playoff, tá? O que é playoff? Ele passou para repescagem. Vamos aí saber agora o terceiro colocado da Libertadores, tá? Temos alguns nomes aqui que eu deixei aqui que supostamente possa ser, tá, um dos próximos adversários do Vasco. E essa playoff, ela traz o quê? Para a gente ir para as oitavas de finais da Sul-Americana, agora a gente tem que enfrentar o terceiro lugar da Libertadores. E possa ser um LDU da vida, tá? Pode ser o LAU, tá? O Lau, tá? Ou Central Córdoba, um time que deu muito trabalho para o Flamengo. Então tá mais ou menos assim. Ainda hoje tem Libertadores e com certeza quinta, sexta-feira a gente traz aqui o próximo, tá, adversário do Vasco. E isso será 2 jogos, tá? Um vai ser na casa, tá, do adversário, e o outro a gente vai receber esse adversário e fazer essa somatória de pontos, lembrando que não tem gols, tá, de vantagem aí, não é um gol Copa do Brasil. E aí a gente vai decidir essas partidas com esses 2 jogos para estar sim entrando de novo na Sul-Americana e indo para as oitavas de finais. E aí o caldo começa a engrossar de novo aí pro Vasco, tá? Mas Vasco com certeza vai estar mais descansado, a Sul-Americana vai vir só em julho, em diante, não é muito que se preocupar, beleza? Em junho para agosto, beleza? Quando minha filha tiver nascido aí também, que vai ser em agosto, tá? A previsão de ela nascer, beleza? E destacando aqui, tá? Garré entrou, Diniz falou que não conhece muito o futebol dele, botou ele no lugar do Coutinho, jogou, Jair jogou bem, o Diniz também já deu um freelance dele aí sobre ele, tá? Agora, dentro de campo, para mim, o melhor, tá? Eu não vi o jogo na hora, mas depois eu vi, depois quando cheguei em casa, o Tietê, cara. O Tietê foi o melhor jogador em campo, tá? O Ryan arrebentou PH, mediano, tá? Com um gol que salvou mais ainda o couro dele, tá? O Verratti, como sempre, é aquele jogador que a gente conhece. Coutinho, entendeu? Agora, o Tietê, primeiro tempo, potencializou por demais o jogo, pelo menos aí no contra-ataque, o Vasco. Mas não quer dizer que Léo Jardim não trabalhou, tá? A gente viu que o Léo Jardim foi lá no ângulo, onde a Coruja mora, tá? E tirou 2 bolas indefensáveis. E tomara que isso aí seja motivo suficiente para alguém lá do Lancelotti falar, tem um goleiro lá no Vasco lá que merece estar aqui na seleção, hein? Não fica adiantando trazer só o Urubu para cá, não. Tem uns bacalhau lá, tem uns vascaínos lá também que são bons, tá? Tomara que aí com essas defesas aí que tem acontecido, chama a atenção, né, dos homens lá da seleção brasileira, lá da CBF, beleza? O que falta pro Vasco? Estabilidade e constância, tá? Tá muito difícil a gente ver isso agora, conforme eu falei, essa pegada é muito complicado, tá? Mas depois desse descanso aí, Diniz vai trabalhar mais ainda e aquilo que eu queria que acontecesse. Fernando Diniz no Vasco ia potencializar cada vez mais os jogadores que nós temos. E jogadores iam descobrir um futebol que eles nem sabiam que tem, tá? Eles iam descobrir um futebol que nem eles saberiam que ia ter um dia, saber jogar. Eu tiro isso porque por onde o Diniz passou, ele conseguiu fazer isso. Com o Pato, ele conseguiu fazer isso aí. Até mesmo com o John Ares, que chegou aí, né, dos seus times da sua terra, e quando ele chega aqui é um cara desconhecido, totalmente desconhecido. E o que aconteceu com ele? Olha o monstro que o cara se tornou aí dentro do futebol. O cara que, inclusive, foi aí o protagonista da vitória aí do Fluminense de virada em cima do Vasco no Maracanã. Então, estamos falando desse cara. E Fernando Diniz, em sua coletiva, ele fala, tá, que não gostaria que o Ryan fosse embora, tá? O Ryan não fosse embora. Por quê? Porque ele ainda vai se tornar o jogador ainda que ele nem sabe, mas Diniz já vê isso nele. E galera, a gente tem que dar, infelizmente, toda a atenção quando o Diniz vai falar uma coisa dessa, porque ele tá botando toda a responsabilidade do técnico que ele é. Ele tá colocando ali uma responsabilidade em cima de um garoto que ele vê potencial, tá? E que futuramente vai se arrepender na venda desse ativo. Tem alguns times aí de olho, a gente já sabe, eu vou trazer aqui, tá? Mas a vontade de Diniz que Vasco não venda o Ryan, porque ele conta com o Ryan. Ryan é um dos jogadores
que poucos times têm. Palavras do Fernando Diniz. Assim também, ele fala também do Jair, que sempre teve vontade de ter o Jair na época do Fluminense, ele sempre teve vontade de treinar o Jair, e agora ele tem essa oportunidade. Porém, ele deixa bem claro que vai contar com o Jair para outros campeonatos. Ou seja, a gente sabe que se o Jair jogar mais uma partida no Campeonato Brasileiro, Jair automaticamente vai permanecer no Vasco. O negócio agora é que vai interferir aí com o seu contratante, né? Ou seja, o seu empresário valores, porque o futebol que Jair apresenta, por exemplo, ele é um jogador momentâneo, tem partida que ele faz muito bem, é um jogador lento, mas tem partida que ele faz muito bem, como foi ontem, mas tem partida que ele faz muito mal. Então, ter um camarada por 900 milhões dentro do Vasco para ter momentaneamente, assim como é o Paê, assim como outros jogadores, não vale a pena para o Vasco. Então, manda embora. Foi da forma errônea que o Vasco fez? Foi. Mas isso o Diniz já conversa com a diretoria falando, ó, eu quero ele. Conversa com o cara, diminui esse salário porque eu vou contar com ele. Aí é uma outra história. Ter o Jair na mão do Fernando Diniz é diferente, tá? E assim também fala do Coutinho. Tá? Que o Coutinho a gente depositou toda a confiança nele, de o cara chegar como um monstro e pronto, vai resolver todos os problemas do Vasco. E não foi isso, e não é isso que está acontecendo. Mas observando por esses tempos, eu já disse isso aqui também no canal, tá? Que o Coutinho, ele consegue ser o cara referência dentro de campo. E o que isso significa? Mesmo que ele não venha atuar dentro de campo, aquele monstro que a gente estava esperando quando ele jogava no Bayern de Munique, quando ele estava jogando lá no Barcelona, por mais que ele não seja mais aquele Coutinho, não vai ser mais, tá? Mas é um cara que quando está dentro de campo, você olha um cara referente e grande como ele tá? Pelo menos no futebol que ele jogou, porque ele é baixa estatura, eu começo a ter mais confiança em jogar do lado de um cara desse. O futebol do cara é bem para frente, tá? Ele é muito inteligente, tá? Ele tem um futebol refinado, ele tem um toque refinado. O gabarito dele é muito alto, como o Fernando Diniz falou. É um presente ele tá treinando baixo da gama e tendo um Coutinho dentro do elenco. Porém, o Coutinho não vai dar pra gente aquilo que a gente quer. Por enquanto, não. Quem sabe amanhã... Tá, ele melhora um pouco mais esse futebol, que a tendência é essa. Do nada ele tira aí uns golaços, como ele tem feito aí no Brasileirão, na Sul-Americana. Quem sabe? Mas o Coutinho, sim, traz estabilidade para jogadores que estão dentro de campo com ele. É aquele negócio, né? Aquele coisa de moleque, né? A gente tem 5 jogadores lá na pelada, né? Eu vou escolher o Joãozinho, que o Joãozinho joga bola pra caramba, e eu sou ruim. E se eu tiver no time do Joãozinho, eu sei que o jogo vai ficar melhor. É mais ou menos um negócio desse daí, entendeu? Só pra gente entender a linha de raciocínio, tá? E o Ryan, ele pode estar de saída nessa janela? Pode estar de saída, conforme eu falei aqui. Tem outros times aí que estão de olho, o Tottenham, né? E outros times da Europa. Mas acabou, né? Que o GE trouxe uma matéria, tá? Dizendo que um time da Turquia tá querendo aí pagar pelo Ryan. Deixa eu ler a matéria aqui, que foi pelo GE. Nos últimos dias, a diretoria vascaína recebeu um contato de intermediários do Beşiktaş, tá? Da Turquia. O clube europeu assinou uma proposta de 7 milhões de euros pelo jogador, Ryan, tá? Ou seja, cerca de 45 milhões, e era uma iniciativa tratativo que poderia avançar para a compra perpetual por menos de 100% dos direitos econômicos do atleta, tá? Então, isso é uma notícia que do time da Turquia, né, o Beşiktaş da Turquia, oferecendo em torno de 7 milhões de euros aí pelos ativos do Ryan. Os valores não agradou, tá? O Vasco avisou, nem se senta à mesa de uma negociação caso ofereça e não suba mais do que o dobro, ou seja, pelos próximos 15 milhões de euros, quase 100 milhões pela cotação atual. Ou seja, com o Vasco é o seguinte, se quiser o Ryan, tá aí, mas vai ter que pagar em torno de 100 milhões, tá? Caso ao contrário, nem se senta à mesa para querer tentar, tá, comprar o ativo do Vasco. E assim, eu deixo uma pergunta aí, deixa na descrição.
Vende o Ryan, já que o Diniz conta muito com esse ativo. Quem seria esse cara se o Vasco vender? Porque o Vasco precisa de grana. Mas se o Vasco continuar avançando nas competições, que é um outro problema também, tá? O Vasco consegue arrecadar dinheiro. Será que esses planos judicial do Vasco foi contando com a venda do Ryan? Vale a pena vender o Ryan barato, como o Diniz falou? Vende-se o Ryan agora, vai vender barato, meu irmão. Vai vender barato, igual fizeram com o PEC, igual fizeram com o Herediano, igual fizeram com todos os ativos aí do Vasco. Venderam a preço de banana. Tá? E os moleques estão arrebentando na MLS, os moleques estão arrebentando aí fora. Está arrebentando na Turquia, está arrebentando na Europa. Vale a pena vender o Ryan porque a gente está precisando de dinheiro ou vale a pena melhorar o futebol conforme o Diniz vê isso e futuramente vender ele por um preço que provável seja uma das vendas maiores de toda a história do Vasco, porque isso está na cara que vai acontecer. A gente precisa de tempo, a gente precisa entender isso daí que o Fernandinho está dizendo e torcer para que não se machuque, já que o Ryan também é um jogador, um atleta que não se machuca fácil, tá? Então tá aí, Vasco disse não por enquanto para esse Beşiktaş, tá? Da Turquia, não para esses caras, beleza? Vamos dar continuidade aqui às informações, tá? Vasco aí passou na Sul-Americana, Lanús com 12 pontos, primeiro lugar passou diretão, vai para aos oitavos de finais da Sul-Americana, Vasco com segundo lugar com 8 pontos, Melgar com 7 pontos, tá? E Puerto Cabello com 5 pontos. O time venezuelano poderoso que deu de 4-0 em cima do Vasco, beleza? Passando aí essa página da Sul-Americana. Deixa eu falar sobre Adson, tá? Porque o Adson tá ganhando minutagem, porque o Adson tá entrando muito tempo dentro do campo. Fernando Diniz descobriu, tá? Dentre aí os bastidores, que o Adson jogando, ele tá jogando com 2 por conta ainda da cirurgia. Galera, torcer para esses caras conseguirem dar um jeito no pé desse cara. Entendeu? Essa tíbia dele já foi curada há muito tempo, mas ele ainda sente essas dores. Tira a placa, coloca a placa, tira a placa, coloca a placa, tá igual Karate Kid. Bota casaco, tira casaco e o garoto ainda continua com o pé lá jogando no sacrifício, tá? Então, por isso que ele não ganha mais minutagem dentro de campo com o Vasco da Gama. Só para você ficar ligado aí, tá beleza? Vamos lá, artilharia aí do Vasco, passando bem rápido, tá? Artilharia do Vasco, tá? Os atletas do Vasco. Verratti, 18 gols até o momento, início do ano. Um homem tá imparável, tá? Imparável. Ninguém segura a besta fera argentina com cidadania, tá? Do estado do Rio de Janeiro. É o nosso Verratti, o Pirata da Colina. Em segundo lugar tá ali o Ryan, com 5 gols, dividindo junto com o moleque da base, Felipe Coutinho. 5 gols, os dois cria da base aí, dividindo aí essa artilharia. Nuno Moreira, o cara chegou agora, já tá com 4 gols, tirando onda, né? Beleza. E vamos lá. PH tá aí agora entre o quinto, tá com 3 gols com ontem, né? Fez mais um golzinho aí o PH. João Vitor, rapaz, o zagueirão João Vitor, já era para ter sido feito mais, hein? Porque ele perdeu umas cabeçadas aí fora aí. 2 gols, tá? Na continha do pai, João Vitor. E com 1 gol, Paulinho Babilônia, que é o moleque da base, o Wallace, o moleque da base. E também o Hugo Moura, o nosso cachorro pitbull, boladão também, tá? Que tava fora ontem por causa do vermelho que tomou, beleza? Galera, lembrando que, 3 horas da tarde, deixa eu ver, já começou. A hora que eu gravo, 3h15, Vasco Sub-20, o Vasco da Gama, tá? Contra o Botafogo lá no Nilton Santos. Não vai ter transmissão, tá? Esse aí a gente só vai acompanhar os moleques da base visitando o Botafogo no Nilton Santos pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mais tarde eu trago essa informação sobre a garotada aí que também tá decolando. O Diniz tá de olho, hein? Diniz falou, não tem como trazer os garotos da base que eu não conheço ninguém, mas já estou assistindo, estou observando, calma, cheguei agora, tá beleza? Fica ligado aí. Galera, muda aí, vamos mudar aí os assuntos rapidinho aqui, Vasco e Red Bull Bragantino, sábado, tensão total, galera, tá? A janela do Brasileirão vai dar uma parada aí por causa dessa Mundial de Clube, vai ficar um mês aí paradinho, só vai voltar em junho, tá? E aí tem tempo pro time do Vasco reagir dentro de campo com seus jogadores, tá? Fazer aí um trabalho com o Fernando Diniz melhor, já que teve pouco tempo para isso.
mas é importante o Vasco pegar o Bragantino em casa, tá? Vai ser às 21 horas, a gente vai estar trazendo uma live aqui, tá? Transmissão vai ser pelos canais Premier e Sport TV, tá bom? E tem aí uma estatística pelo GE, tá? Tá dando 40% de vitória pro Vasco, 30% empate e 30% de vitória pro Bragantino. Então o Vasco nessa tá saindo, ganhando, tá? Contra o Bragantino. Mas isso é só na teoria, vamos ver dentro de prática. A importância do Vasco que está nesse momento na 15ª posição do Campeonato Brasileiro com 10 pontos. Se vencer o Bragantino, vai para 13 pontos e dá uma subidinha, distanciando da galera lá embaixo. E eu falei, tem a galera lá embaixo que só vai pegar time pitbull. Então, se eles perderem e o Vasco ganhar, vai se distanciar mais ainda. E depois desse Bragantino, tá? Vai ser o último jogo, tá, do Vasco até entrar nesse Mundial de Clubes. Vai ser o São Paulo. E se conseguir vencer o São Paulo, a gente vai terminar bem na fita, tá, no Campeonato Brasileiro. Então é importantíssimo Vasco vencer, tá? Red Bull Bragantino e São Paulo. Mais detalhes sobre esses jogos aqui de sábado eu trago aqui no canal Falando de Vasco. E para terminar, acabou de sair uma matéria. Lembra que hoje teve uma ação aí na Justiça, onde tinha uma interpelação da 777, querendo aí os ativos novamente, né? E esse bafafá, essa história toda. Vamos lá, ó. Desembargador indefere o pedido da 777 e mantém a Vasco SAF, tá, no comando do Vasco. Beleza, galera? Então, assim, o desembargador entendeu que a empresa 777 fez muito mal e todo esse imbróglio que a gente entende até o momento, tá, e não deu os poderes para a empresa, tá? Então, até o momento, essa notícia aí, essa guerra na justiça vai continuar e vai perpetuando cada vez mais. Mais informações sobre isso, eu trago aqui no canal Falando de Vasco. Fui, galera. Até mais tarde com mais informações. Saudações, galera.